Começa mais um 16mm e hoje é dia do quê, Gui? Hoje é dia de falarmos de Bacurau, o novo filme de Kleber Mendonça Filho. O melhor filme do ano? Bom, o filme conta basicamente acontecimentos numa aldeia fictícia em Bacurau, em um futuro pré-distópico com um quê de faroeste. Acho que não dá pra falar muito mais do que isso sobre o filme. Se você conseguir fugir dos trailers, fuja dos trailers também, porque quanto menos você souber quando você entrar nesse filme, melhor. Esse é um filme que em algum momento eu parei e pensei, o que eu tô assistindo? E como eu comentei, esse filme é dirigido e escrito pelo Kleber Mendonça Filho em parceria com o Juliano Dornelles, que trabalhou com ele desde lá de trás, em curtas, né? Ele era diretor de arte do Kleber Mendonça e aqui ele escreve e dirige junto com ele. Você que não tá reconhecendo ou não lembra, o Kleber Mendonça é o cara de O Som ao Redor e o cara de Aquários. Eu acho que é um dos melhores diretores e talvez o que tá em maior ascensão no Brasil atualmente. É um cara muito bom e acho que é legal você assistir os 3 filmes e ver como a narrativa dele vai evoluindo, como ele vai amadurecendo e como ele vai trabalhando a sociedade de formas diferentes. Então, se no Som ao Redor a gente tinha aquela questão mais da classe média mesmo, um filme bem mundano, e até a questão da classe média que não quer se aceitar como classe média. Aí depois em Aquários a gente tem mais a questão mesmo já entrando aquela empresa que quer comandar tudo e a gente tem mais uma heroína mesmo. E aqui a gente já vai para um país mais lá na frente, um país mais no futuro e serve mais até como um alerta do que, de certa forma, é o futuro falando sobre o que pode estar para acontecer, né? Exato. Ele comentou na coletiva que a gente participou que ele não gosta de trabalhar muito com mensagens. Ele comentou que cinema é uma questão de observação, então ele fez uma observação sobre uma vida de uma sociedade ali, que no caso é a sociedade de Bacurau, e também com uma sociedade sobre algumas vivências que a gente tá passando atualmente, que eu não vou comentar aqui, senão a gente entra na questão de spoiler, podemos dizer. Eu acho que a questão de mensagem não é nem que ele não queira passar uma mensagem, ele até quer, mas não é aquele negócio, vou escancarar uma mensagem na sua cara, e eu acho que isso é talvez a melhor coisa do filme. Acho que quando a gente vai trabalhar com subtextos, e todos os filmes têm os seus subtextos, alguns mais marcantes, outros nem tanto, eu acho que primeiro o filme ele tem que funcionar na sua narrativa, no seu roteiro e na sua primeira camada. E nisso o filme funciona muito bem, e acho que com isso os subtextos se tornam mais relevantes ainda, mais bem feitos. Então é aquele negócio, eu vou fazer uma crítica social, eu não vou colocar uma personagem pra falar, nossa, mas esse Brasil alguma coisa. Não, coloca dentro do roteiro elementos que as pessoas elas tenham que pensar e elas tenham que ter uma percepção para entender tudo aquilo, e acho que é nisso que Bacurau funciona muito bem. Tem até uma questão que muita gente fala, ah não, mas Bacurau é claramente uma crítica ao governo de hoje. Como o Kleber Mendonça Filho falou, até mas quando a gente estava gravando o filme, nem era o governo atual, e ele fala, é algo que já vem acontecendo no Brasil há muito tempo, é um problema social que é histórico no Brasil, até como o Sul vê o Nordeste, não é algo de agora, é algo que sempre aconteceu. Então ele fala, com a mudança no governo, talvez esse filme ganhe mais subtextos até do que a gente pensava quando a gente escreveu ele. É uma questão justamente de contexto de vivência. Naquela época tinha o mesmo sentido da mensagem, só que hoje acaba sendo mais forte justamente por tudo que a gente tá passando. E nessa questão que você falou da simbologia, é impressionante como ele consegue deixar tudo muito explícito. É muito você entende a mensagem do filme, você entende todas as críticas que ele quer fazer, mas é justamente, não é dessa forma que você falou, de que a personagem chega pra outro personagem e fala a crítica, mas ainda assim ela fica muito clara. E a gente fala muito de um filme do Kleber Mendonça Filho, até por ele ser mais marcante, por ele já ter feito outros filmes, mas acho que dá pra ver muito do Juliano Dornelles aqui, que trabalhava com a direção de arte, e eu acho que aqui a parte do design de produção é algo imprescindível pro filme, porque é um filme que ele leva um primeiro ato mais longo pra a gente conhecer os personagens, a gente entender os personagens e mais do que isso, a gente se sentir ali em Bacurau. Eu acho que é isso que ele faz muito bem. Então, como eles conseguem explorar a locação e como eles conseguem construir aquele lugar, a gente sente que Bacurau é real, mesmo sendo uma cidade fictícia, a gente se sente lá dentro, a gente vê que lá tem muitas das coisas do interior do Brasil, então acho que isso é muito bem feito, é muito eficiente,
como consegue colocar o público dentro da narrativa. Ele trazendo essa essência do brasileiro raiz, né? Daquele do sertão mesmo, que pisa na terra e trabalha no cotidiano, acordando de madrugada. E é bom porque ele consegue trabalhar isso muito bem, justamente por ser um vilarejo pequeno. A gente pode chamar Bacurau de um filme pequeno, muito entre aspas, mas assim, é uma localização, uma ambientação muito fácil de trabalhar, e eles exploram aquilo de uma forma impecável, que parece uma cidade enorme, sendo que é um vilarejo de uma rua só. E, de certa forma, eles aproveitam isso para trabalhar contrastes, que acho que é muito o filme, é sobre contrastes. Então, ao mesmo tempo que a gente está vivendo ali num vilarejo que parece muito da década passada, nem parece que é no futuro, mas ao mesmo tempo eles têm tecnologia, eles sabem usar tecnologia, então acho que é isso que ele faz muito bem também. Muita gente, principalmente aqui no Sudeste, olha e fala, pessoal do sertão deve ser tudo burro, sabe? Exato. Pessoal de lá não sabe nada. E aqui ele consegue mostrar muito bem o quanto as pessoas são muito inteligentes, elas só não têm condições, e acho que isso é uma coisa que eles falaram muito na coletiva, como o pessoal de lá é muito, muito inteligente. Eles trabalharam muito com não atores aqui, eles falavam que os não atores eles conseguiam compreender tudo, às vezes até mais rápido que os próprios atores, e aí ele acaba utilizando esse contraste também para a narrativa, que aí entra a questão americana, a questão do imperialismo, mas a questão também que acho que dá para você entender no momento atual como uma questão de defesa do nosso cinema. Exato. Então a questão de eles se defenderem dos americanos pode funcionar também como o nosso cinema, que é muito difícil competir com o cinema americano, que tem muito mais dinheiro, consegue produzir muitos mais filmes, e aqui mostra como é uma defesa do Brasil, é uma defesa do cinema brasileiro, e acho que tudo isso é muito bem colocado na trama. Não só uma questão de defender o cinema nacional, como defender a nossa essência mesmo, né, como brasileiro. Então, a gente não se achar mais inferior a americanos por questões ou sociais ou políticas, mas a gente se entender e abraçar a nossa identidade mesmo. Eu acho que o filme funciona isso muito como uma metáfora, assim, de forma geral, de ser a resistência contra aqueles que querem nos rebaixar, podemos dizer assim. Não tem problema você gostar do cinema americano, e aqui o Kleber Mendonça, ele até deixou claro na coletiva o quanto que o cinema americano influenciou ele para fazer esse filme. Não tem problema a gente gostar do que é americano, mas a gente tem que reconhecer o que é nosso também. Isso fica muito claro no filme, até com os personagens que se sentem mais americanos do que brasileiros, o como isso é um problema. E como isso é muito presente nos contrastes também, né, que ele faz, não só com a música, mas também visualmente e no próprio roteiro também, fazendo esse balanço entre os três. Mas além dessa questão mais crítica, desses subtextos, eu acho que o filme ele tem que funcionar como filme, e nisso ele tem uma linguagem muito rica, é impressionante o quanto ele sabe o que ele está fazendo, o quanto ele sabe o que ele está explorando, o quanto ele sabe como usar um plano, quando usar uma música num momento específico. Então tem um momento que tá passando a música da capoeira e de repente ela é trocada por uma música mais eletrônica. Então acho que entra muito isso na questão dos contrastes. Então é tudo muito bem pensado. Acho que desde a primeira cena ela já quer dizer tanta coisa, é impressionante. É absurdo. E dentro disso eu acho que esse acaba sendo o filme, entre aspas, mais fácil dele, assim, para um grande público, porque o Aquário e o Som ao Redor, eles têm esse ritmo um pouco mais lento. Esse aqui também tem, mas é tudo pro funcionamento da narrativa. É tudo para apresentar os personagens, a ambientação, e para você ir entendendo um pouco da trama e embarcando nela. Então você enxerga algum ponto em que ele traz, sei lá, num plano, e você acha que aquilo não é nada, mas aí você vai vendo como aquilo só tá construindo para uma narrativa muito maior. E acho que nos outros dois filmes dele tem muito da questão do mundano, então parece que em muitos momentos a gente não tem uma narrativa tão fechada de começo, meio e fim, que a gente tem que as coisas vão acontecendo e uma vai interferindo na outra, principalmente Som ao Redor, é basicamente a vida das pessoas em um bairro. Exato. E aqui não, aqui acho que tem uma narrativa de certa forma mais tradicional, até porque puxa muito do faroeste, e eu gosto muito como ele trabalha o faroeste e a distopia, que se você pensar, o faroeste e a distopia são dois gêneros tão próximos e nunca ninguém pensou nisso, que o mundo do faroeste nada mais é do que uma terra sem lei, e aí a distopia, de certa forma, vira também uma terra sem lei. Então, eu acho que como ele consegue mesclar esses dois gêneros e mostrar o quão parecido eles são, é algo espetacular. E isso entra naquilo que ele mesmo falou, de que
o cinema americano acaba ajudando muito no desenvolvimento desse filme. Ele até explicou que na própria direção ele se aproveitou disso, de utilizar câmeras americanas para gravar o filme, e isso traz uma proximidade, só que ainda assim entra na questão do contraste, né, de que você enxerga uma câmera de um filme americano, mas o filme é numa realidade muito brasileira. E você falou até de câmera, acho que vale um destaque especial para a fotografia desse Sim, filme, que é belíssima, porque fotografia não são só belas paisagens, é você saber usar tudo que você tem em tela, até você combinar a fotografia com a mise-en-scène, com os personagens em cena, então acho que tudo isso é muito bem feito, a parte de iluminação, a parte do foco, então tem alguns planos que são tão significativos e parecem tão simples. Não, e ele se aproveitar disso com não atores, né? Impressionante como às vezes ele coloca a câmera parada e espera que os não atores façam alguma coisa que acrescentem para a narrativa, né? Porque você acaba vivenciando um pouco do que eles fazem, do que eles fazem ali na vida deles comum, e é muito mais fácil de embarcar na história. Não, e você falou até dos não atores, a gente tem aqui atores e não atores, e é impressionante como com essa mescla ele consegue trazer personagens todos muito complexos, todos os personagens que parecem real, então tem alguns que são mais protagonistas que outros, mas até os que são mais secundários ali na cidade, a gente entende aqueles personagens, a gente entende pelo que eles estão passando, e aí acho que isso se estende até para os vilões da história, a gente entende muita coisa, a gente entende muito como o passado deles influenciou aquilo, a gente entende como o contexto americano, o contexto brasileiro, que a gente aqui tem um Brasil dividido em dois, em Brasil do Norte e Brasil do Sul, também influencia naquilo, ou até mesmo no personagem do Lunga ali, que funciona meio que como um anti-herói, ele é meio que um bandido, mas ele funciona como herói em algum momento da trama, ele também traz essa complexidade. E como eu amei também é como ele dá uma importância para esses não atores, então eles não são simples figurantes que acabam acrescentando um pouco para a ambientação, mas muitos deles acabam tendo falas ou cenas importantes e eles entregam no mesmo nível dos atores mesmo. Então foi um trabalho muito importante ali dos dois mesmo, de dar esse equilíbrio entre aqueles que não são profissionais com os profissionais, e por isso tudo acaba sendo muito profissional. E eu acho que falar de atuação aqui, acho que é melhor a gente nem começar a destacar, óbvio que a gente vai lembrar sempre da Sônia Braga, que tá espetacular mais uma vez, tem a Karine Telles, mas é um elenco muito, muito bom. Eu acho que se a gente começar a falar de atuação, a gente vai ter que falar do elenco inteiro, então acho que é melhor nem começar para não passar alguma injustiça aqui. E acho que o que torna ainda melhor as atuações é como o que eu já falei, parecem pessoas reais, isso sempre engrandece muito um filme. E a direção dos dois também abrilhanta muito na questão da secura que é o filme, não só da ambientação, obviamente, né? É do Nordeste brasileiro, mas como a câmera dos dois é muito crua no sentido da violência, né, quando você tem as cenas violentas, mas também da questão de personagens mesmo, de mostrar a ambientação, de mostrar os personagens, o quanto ele é muito cru e muito direto no que ele quer mostrar. Até na nudez aqui, esse filme ele tem muita nudez, e isso faz total sentido para aqueles personagens naquele contexto, então eu acho que nada é aleatório, nada é gratuito quando tem violência, porque tem que ter violência, até uma violência de resistência, de certa forma, não é uma violência que os personagens esperam, então até quando você vê as armas, onde que estão as armas no filme, no contexto do filme, eles não é uma arma que está sendo usada a todo instante, é uma arma que está em um lugar específico justamente para não ser usada, e ela só vai ser usada quando é o último caso possível, né? Bom, então acho que a gente já falou bastante, Gui, esse vídeo vai ficar até mais longo do que a gente costuma fazer, então vamos direto para a nota aqui, acho que não poderia ser outra nota. Nota 10, como eu disse, meu filme favorito do ano. O cinema brasileiro mostra mais uma vez que ele tem que ser assistido, que ele tem que ser preservado, que é um dos melhores cinemas do mundo. Foi exatamente como você falou, não tem como ser uma nota diferente a não ser 10, justamente por ser um filme muito completo. Você não fala que é um filme só de direção, de atuação ou de roteiro, ele é simplesmente tudo, porque tudo é muito bem englobado, muito bem introduzido, a narrativa é incrível, os personagens são melhores ainda, a fotografia e direção que impecável, como a gente falou. Então, assim, merece todos os prêmios que vem recebendo e, quem sabe, ganhe muito mais. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, assiste os outros vídeos nossos, passa no primeiro comentário aqui embaixo para ver as nossas outras redes sociais, a gente tem um podcast semanal, onde a gente debate todas as notícias da semana. A gente tem o Facebook, onde a gente escreve crítica, a gente tem o Instagram, onde a gente faz um conteúdo interativo, então a gente tá crescendo, tem Twitter, então passa lá que tá muito legal. É isso e corta.